Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Filipenses 4, verso 6. Eu vou ler na minha versão, na revista atualizada, e os irmãos vão poder acompanhar em suas Bíblias. Filipenses capítulo 4, verso 6. E diz assim a palavra do Senhor: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Os irmãos sabem, e talvez não precisasse nem destacar, as condições em que Paulo se encontrava quando escreveu essa carta aos Filipenses. E eu preciso confessar aos irmãos que é das cartas que Paulo escreveu que mais fala ao meu coração. Primeiro, pela condição em que Paulo estava. Paulo estava preso em Roma. Mas, em contraste a tudo isso, a condição que ele estava preso, não por ser um subordinado, não por ser um ladrão, não por ter cometido algum assassinato, mas porque estava pregando o evangelho, e aí o apóstolo Paulo estava preso, mas essa prisão dele, pelo evangelho, por causa do evangelho, não o tornava uma pessoa amargurada, com raiva. Pelo contrário, a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E por cerca de 32 vezes, o apóstolo Paulo usa ou alegria ou sinônimo de alegria. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E é interessante que essa carta, apesar da condição em que Paulo se encontrava, ele exorta a igreja a viver alegre. Não pelas circunstâncias, porque a alegria não pode ser fruto das circunstâncias que estamos. Se tenho dinheiro, estou alegre. Se eu estou sem dinheiro, estou triste. Se eu estou com saúde, eu estou alegre. Mas se eu estou doente, não tem motivo para estar alegre. Estou triste. Aí Paulo mostra exatamente esse contraste entre, apesar das limitações, da liberdade de ir e vir, ele é uma pessoa alegre e motivava a igreja a viver essa alegria. Uma outra coisa que a gente percebe na carta é que Paulo lembrava com saudade da igreja. Paulo tinha saudade dos irmãos, da convivência com os irmãos. E essa, quem sabe, tem sido a nossa realidade. A saudade de poder estar novamente no templo, nos encontrando, nos abraçando, nos confraternizando. E é interessante que isso era uma realidade da igreja em Filipos, porque era uma igreja que era desafiada a viver essa alegria ensinada e motivada pelo apóstolo Paulo. E uma terceira, uma quarta última característica da carta de Paulo, dentro daquilo que a gente consegue perceber como desejo do apóstolo Paulo, era para que eles pudessem viver em harmonia. Ele fala exatamente de algumas situações difíceis, de algumas irmãs que estavam em conflito, de algumas situações que poderiam desembocar em situações contrastantes no meio da igreja. Então, o apóstolo Paulo desafiava a igreja a viver em harmonia, procurando, de alguma maneira, produzir o bem na vida do outro, de alguma maneira, proporcionar o bem-estar na vida do outro. E o tempo passou, irmãos, 2000 anos se passaram, e essa continua sendo o desafio da igreja. Uma igreja família, uma igreja que pode testemunhar dessa alegria, não das circunstâncias, mas da presença de Cristo dentro de nós. Mas eu queria destacar algumas verdades a respeito do capítulo 4, verso 6, que serve para nós como exortação. A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 4, verso 6, é colocar a ansiedade no seu devido lugar. E a primeira frase que ele diz assim: não andeis ansiosos. Olha, a ansiedade não pode fazer parte da sua vida. É interessante que o apóstolo Paulo tinha autoridade para dizer isso. Por quê? Porque ele estava preso. Se era alguém para ter ansiedade, quando é que eu vou ser liberto? Será que dessa vez vão me matar? Será que vou demorar muito tempo aqui preso? Então o apóstolo Paulo não se prendia, não gastava, não investia o seu tempo pensando quanto a isso, essas condições em que ele estava. Pelo contrário, ele transformava a realidade dele para ensinamento para as nossas vidas. Sabe, irmãos, a ansiedade, ela revela o quanto acreditamos que o poder está em nossas mãos.
A ansiedade produz em nós essa ideia de todo-poderoso, que eu posso, que eu vou resolver, que amanhã, que depois de amanhã eu vou chegar e vou comprar, vou negociar. Interessante que Tiago diz exatamente isso. Cuidado quando você diz isso. Amanhã compraremos, negociaremos. Não, não. Amanhã pertence ao Senhor. Se Deus quiser. Sabe, irmãos, algum tempo atrás eu li um livro, de meditações diárias. E tinha como título 30 dias para viver. Eu acho que era isso. E o autor começava do pressuposto como se você só tivesse 30 dias de vida. Se o médico tivesse lhe dito que você só tinha 30 dias de vida. E o que você faria nesses 30 dias? Quais eram os seus valores? Quais eram as suas iniciativas? O que você procuraria fazer nesses 30 dias que lhe restavam? E ele divide o livro em 30 capítulos, uma condição, uma necessidade do ser humano, até que ele chega no final do livro e diz, olha, se você está lendo o livro e você não morreu, aproveite para colocar em prática. Fala algo que para mim, até hoje, ecoa no meu ouvido, coração. Ele disse, olha, o dia tem 24 horas com o propósito de Deus. Deus fez um dia com 24 horas porque entendeu que em 24 horas nós teríamos condições de fazer tudo aquilo que Ele deseja que façamos. Se não fizermos aquilo que nos propomos em 24 horas, das duas uma. Ou eu trouxe alguma coisa mal resolvida do dia anterior, estou resolvendo hoje, ou estou antecipando alguma coisa do dia de amanhã para o dia de hoje. Então a ansiedade produz em nós exatamente isso. De tentar resolver alguma coisa que não está ao nosso alcance. E a gente se ilude pensando que aquilo ali eu posso resolver. Mas é interessante que o apóstolo Paulo deixa bem claro a condição em que a ansiedade não deve existir. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não, olha, pelas coisas grandes, pelas coisas volumosas, pelas coisas significativas, pelas coisas importantes, vocês podem até ficar ansiosos. E é lindo, irmãos, quando Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte, quando ele fala exatamente das aves do céu, dos lírios do campo, que nenhum deles morreu de fome, quanto mais vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios do campo. E é tão bom entender que o nosso Deus cuida de nós, e o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos por nada. Nada possa ocupar a mente de vocês. Olha, eu estou nessa condição, estou preso. Mas a ansiedade não está tomando conta do meu coração. Se eu vou ser liberto, quando vai ser, se eu vou ser morto, qual vai ser o meu castigo. Como é bom, irmãos, podemos meditar na palavra do Senhor e sermos desafiados a viver cada dia. Alguém já disse que Deus nos deu uma lanterna que só ilumina ou que só ilumina o dia de hoje. A hora agora. Essa hora. Não podemos ter em mente que vamos resolver de maneira antecipada as coisas que nos vêm. O apóstolo Paulo deixa bem claro, irmãos, quando ele fala de coisa alguma, que ele não destaca coisas grandes, coisas pequenas, nada. Quando a gente entende essa grandeza dessa exortação do apóstolo Paulo, entende que as coisas pequenas e as coisas grandes precisam estar debaixo da orientação e da provisão do Senhor. Quem sabe você está dizendo, olha, eu não vou incomodar Deus com isso não. Isso é tão simples, isso é tão fácil. Eu já faço isso com tanta experiência, não vou nem incomodar Deus, não vou nem orar. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, por nada. Tudo isso precisa ser entregue nas mãos daquele que pode resolver infinitamente melhor do que nós mesmos. Que coisa boa, irmãos, entendemos essa palavra como sendo própria para os dias de hoje. Como a irmã Vandúzia destacou, como a Rafaela destacou, os contrastes que a pandemia tem produzido, esse isolamento social, que para alguns tem sido uma bênção da harmonia, do papai e da mamãe não ter que sair de casa, de permanecer entre nós, de poder transformar esse espaço num espaço de crescimento, de comunhão, mas para outros tem sido uma dificuldade. A convivência diária tem trazido atrito, desgaste, e muitas vezes não tem servido como algo proveitoso para a vida das pessoas. Veja como cada condição
ela traz lições diferentes para a vida do ser humano. Eu destaquei aqui alguns aspectos danosos da ansiedade e que podem causar danos irreparáveis. E eu destaquei aqui o exemplo do rei Saul. Abra sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel. Por favor, abra 1 Samuel, capítulo 10. Agora permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear por algumas dessas experiências do rei Saul, quando ele assumiu o trono de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus precisava confirmar o trono a Samuel. A Saul. Deus precisava confirmar o trono a Saul. E existia uma condição que Samuel colocou diante de Saul. Lá no capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, verso 8, Samuel iria ungir Saul como rei de Israel. Mas a primeira consequência danosa da ansiedade, tomando como base, usando como pano de fundo a experiência, ou como exemplo a experiência de Saul, o primeiro dano, a primeira consequência danosa da ansiedade das nossas vidas é entender ou esquecer que Deus tem o seu próprio cronograma. É no tempo do Senhor. Sabe, Salomão, lá no capítulo 3 de Eclesiastes, disse: há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Lembra da experiência do povo ali ao redor de Jericó? Deus poderia ter derrubado os muros de Jericó no primeiro dia. Mas Deus fez com que aquele povo perseverasse. Um dia, volta para o acampamento. Segundo dia, volta para o acampamento. Terceiro dia, mais uma volta. E até que no sétimo dia, 7 voltas. E a gritar e a tocar as trombetas. E os muros vieram ao chão. É exatamente isso que Deus quer que a gente aprenda. Que o relógio não está no meu controle. Eu preciso aprender. Eu estou dizendo eu preciso aprender. Que o cronograma quem faz, quem determina é Deus. Veja a orientação de Samuel para Saul, capítulo 10, verso 8. Quando ele iria ungir Saul como rei de Israel. Tu, porém, descerás adiante de mim. 1 Samuel, capítulo 10, verso 8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que descerei a ti para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer. Existe um tempo determinado. Olha, não são 6, nem são 8. Não, são 7 dias. Espere. Meu Deus, como foi difícil para Saul esperar aquele tempo. Será que Samuel vem? Será que realmente ele não se esqueceu? E muitas vezes, irmãos, o medo começa a tomar corpo nas nossas mentes. A ansiedade começa a mandar nas nossas vidas. Existia um tempo determinado, não por Saul, mas pelo Senhor, para que ele pudesse ser confirmado como um rei de Israel. A segunda característica do dano da ansiedade em nossas vidas é que ela nos leva a enxergar com uma lente de aumento as adversidades. Lembra daquilo que Samuel disse a Saul? Espere 7 dias. Vamos caminhar, vamos lá para o capítulo 13, versos 5 e 6. Capítulo 13 de 1 Samuel, versos 5 e 6. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está na beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, a oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Aquele momento foi um momento de grande apreensão, porque o inimigo começou a se reunir contra o povo de Israel. Os filisteus começaram a se aproximar e começaram a enxergar não a promessa de Deus, mas aquilo que o inimigo tinha. Aquilo que o inimigo tinha como poder bélico, como aquilo que viria contra nós. Precisamos ter muito cuidado, irmãos.
para que diante da necessidade, do problema, da angústia, a gente não veja o problema maior do que o nosso Deus. A ansiedade coloca diante de nós uma lente de aumento. E aquilo que é a coisa mais simples do mundo, que é esperar, quem sabe, uma consulta, esperar, quem sabe, o dia do pagamento, esperar, quem sabe, alguma coisa tão simples. E aquilo ali passa a ser um monstro e passa a dominar a minha vida, passa a dominar os meus dias. Eu já não durmo, eu já não como, eu já não tenho paz, porque estou marcado aquela consulta e vai sair aquele exame naquele dia, o resultado do exame, e a gente começa a viver em função do futuro. E as coisas começam a tomar proporções muito maiores do que realmente elas têm. Lembro de uma irmã, ela contou com vergonha a nós, ela disse que fez um exame numa sexta-feira, quer dizer, foi buscar o resultado do exame na sexta-feira, e o médico só iria atendê-la na segunda-feira. E era aquela coisa de brasileiro. No sábado, ela abriu o exame e encontrou alguns termos totalmente diferentes, estranhos, desconhecidos, e ela foi para onde? Para o Google. Foi pesquisar. O que significavam aqueles nomes? O que significavam aquelas condições que estavam apresentadas ali? E ela começou a sofrer em função daquilo que ela imaginava que ela estava. Não estou com tanto câncer. Já está metástase, olha aqui, está dizendo aqui no Google. Até que depois de muita expectativa, chegou a segunda-feira e ela chegou diante do médico e o médico abriu o exame dela e disse: a senhora não tem nada. Não tem nada? Não tem nada. Mas está dizendo: não, isso aqui é outra coisa, isso aqui não tem nada a ver. Ou seja, quanto eu perdi da minha vida, preocupado com aquilo que poderia vir, com aquilo que poderia acontecer, e 90% das nossas expectativas quanto às coisas más não acontecem. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos o sono, perdemos a paz, perdemos o apetite, em função de algo que possa acontecer, e Deus está no controle, dizendo: olha, filho, descansa, espera, confia. E a gente: não, já estou vendo, já estou até vendo. O médico vai dizer: olha, assim, assim, assim. A terceira característica da ansiedade, tomando como base a vida de Saul, o rei de Israel, ela transfere, a ansiedade transfere todo o poder de decisão que é de Deus para nós mesmos. A ansiedade tem esse poder de transferir aquilo que era do Senhor, aquilo que era consagrado a Ele, aquilo que era exclusividade dele, passa a ter de ser domínio meu, passa a ser decidido por mim, passa a ser a última palavra a ser minha. Veja o capítulo 13, agora os versículos 8 e 9. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, e o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu holocausto. Eu começo a imaginar que o dia clareou, o 7º dia clareou, e Saul disse: olha, nem sinal de Samuel. Ah, não vou esperar não. Mas isso não é papel seu, isso é papel do sacerdote. Não, mas eu preciso resolver. Eu preciso tomar a frente. Samuel não apareceu, mas está começando o dia agora. São 7 dias, espera. Não, eu preciso resolver. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos a bênção do Senhor? Porque não aprendemos a esperar. Digo isso comigo mesmo também. Muitas vezes Deus está trabalhando na vida de um marido, de um filho, de uma esposa, de alguém. E o Senhor diz: olha, deixa comigo. Descansa, espera. E muitas vezes a gente pensa que aquilo ali já venceu, já passou dos limites. E muitas vezes a gente fala alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. E aquele problema que era tão simples para Deus passa a ser tão mais complexo para nós, não para Deus. Eu acho que já contei para os irmãos, mas eu vou contar mais uma vez. Quem sabe quem estava aqui nem todos os irmãos ouviram. Acho que os irmãos já sabem, alguns irmãos já sabem essa experiência, mas que nunca saiu da minha mente. Aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a confiar. Saul, calma, Saul. Isso não é papel seu. Quando eu era um junior, 9, 10, 11, e muitas vezes nós chegávamos em casa, eu e minha irmã com 2 anos mais nova que eu, e chegávamos em casa com aquele bilhetinho: olha, precisa levar o dinheiro para comprar o presente da professora. Precisa levar R$5 para comprar um presente para a professora.
E nós ficávamos ansiosos para chegar em casa e logo compartilhar com o nosso pai daquela necessidade para que no outro dia a gente pudesse levar aquele recurso e pudesse ajudar no presente da professora, da diretora, para aquilo que havia sido programado. E quando nós chegávamos em casa, ansiosos para compartilhar com o nosso pai, mamãe olhava para a gente e dizia assim, deixe que eu falo com seu pai. E a gente ficava ansioso. E quando mesmo o papai chegava, ela dizia assim, seu pai vai chegar esbaforido. Não sei nem se existe essa palavra. Seu pai vai chegar esbaforido do sol, desde que eu falo com ele. E aí nem bem papai abria a porta, aquela porta de duas bandas assim, que ele abria o ferrolho da segunda porta, a porta de baixo. A gente avançava nele e dizia assim, olha, amanhã precisa do dinheiro para comprar. Olhava para a gente e dizia, não tem. Mamãe olhava para a gente assim, e a gente cabisbaixo, ficava triste. E os dias passavam, e logo chegava outra oportunidade. E lá estávamos nós novamente com o bilhetinho da diretora, da professora, que precisava de algum recurso para comprar o presente de alguém. E mais uma vez nós chegávamos em casa, ansiosos para compartilhar com o nosso pai. E dizia, mamãe, olha, está aqui. Ela olhava para a gente assim, deixe que eu falo com seu pai. E como nós havíamos aprendido a lição, o papai chegava, a gente olhava um nos olhos do outro, a língua coçando para contar aquilo que nós queríamos que ele soubesse. Ele entrava em casa, ia ao quarto, tomava banho, algumas vezes tomava banho, trocava de roupa, almoçava, colocava um chinelo, depois do almoço sentava no sofá, ela colocava a mão por cima do ombro dele. Tá tudo bem, meu filho? Tá tudo bem. Tá tudo bem aqui em casa? Tá tudo bem. As crianças chegaram com a necessidade de amanhã levar um dinheiro. Quanto é? Quanto é? Por que não aprender a esperar no Senhor? Por que muitas vezes atrapalhar os planos e o cronograma de Deus? Muitas vezes a gente sofre, irmãos, porque não aprendemos a confiar e a esperar no Senhor. Falei o que não devia. Por que eu falei? Por que você falou? Por que você não esperou o tempo do Senhor? Porque a gente pensa que aquilo ali fugiu do controle de Deus e está sob o meu controle. O apóstolo Paulo nos ensina a confiar. Mas encontra uma quarta e última característica. A ansiedade, ela encobre, ela limita a ação de Deus. Qualquer possibilidade de ação de Deus, a ansiedade encobre. Não permite que seja notada, vista. Porque a gente coloca muitas vezes o poder em nós. E muitas vezes a gente impede o agir de Deus. Não, Deus não sabe, Deus não vai resolver isso. Eu preciso resolver, eu preciso falar, eu preciso. E muitas vezes coloca dentro de nós a solução do problema. Consequência para Saul foi desastrosa. Nem bem ele estava oferecendo holocausto. Samuel chegou. E aí lá no capítulo 13, nos versos 11 e 12, ele começa a se justificar por que havia agido assim. Por que havia tomado o papel do sacerdote ao invés de esperar o tempo do Senhor. Veja os versos 11 e 12 do capítulo 13, 1 Samuel. Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinha nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci sacrifícios, ofereci holocausto. A gente começa a encontrar todas as razões para não depender do Senhor. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que a ansiedade não ocupe o lugar de Deus em nossas vidas. Mas eu quero caminhar. A segunda coisa que eu destaco aqui, em Filipenses capítulo 4, verso 6, é quando o apóstolo Paulo nos convida a apresentar a Deus. Veja que ele tira de nós a responsabilidade da solução do problema. Veja que ele retira de nós todo e qualquer poder de solução do problema. E diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica. Interessante que ainda que pareçam iguais, ainda que pareçam
condições iguais, ainda que pareçam situações iguais, mas no grego, oração e súplica têm significados diferentes. Oração é algo que você deseja, algo que você anela, algo que você coloca diante de Deus seus pedidos. Já súplica é um rogo, é um apelo, é algo que você necessita de imediato. É algo que você está apresentando a Deus como uma necessidade imediata. É interessante como o apóstolo Paulo diz exatamente assim. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Tudo que envolve as nossas vidas. É fácil? Sim. Coloque em Deus. É difícil? Sim, coloque em Deus. Agora é fácil muitas vezes a gente agir assim? Não, não é fácil. Não é fácil. Porque a gente quer resolver do jeito, no tempo da gente, da maneira que eu imagino como sendo o melhor para a minha vida. Mas é tão bom entender, irmãos, que Deus tem sempre o melhor para nós. Mas ele termina assim, a última frase, com ações de graças. Ainda que não tenha recebido, apresente, descanse e já comece a agradecer. Não sei se são súplicas, não sei se são orações, seja qual for a condição, mas comece já a agradecer, com ações de graças. Precisamos aprender a agradecer a Deus por aquilo que ainda não recebemos, sim. Porque se não recebemos, não chegou o tempo do Senhor. E aí é tão bom quando pela fé a gente já pode agradecer. Obrigado, Senhor, por aquilo que tu vais fazer, ainda que eu não o entenda. A ação de graças, agradecer de maneira antecipada ou de maneira circunstancial, ela não nega a existência da adversidade. Mas a gente evidencia, a gente destaca, que a gente coloca o foco na nossa gratidão. Senhor, muito obrigado, porque tu me escolheste para lidar com essa situação. Obrigado, Senhor, porque eu estou aprendendo nessa tempestade. Na normalidade eu não aprenderia. E exatamente isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, verso 20. Ensinando-nos a agradecer em toda circunstância. Efésios 5, 20 diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está difícil? Agradeça. Está fácil? Agradeça. Não está entendendo? Agradeça. Já sabe? Agradeça. A oração não foi respondida? Agradeça. Já foi respondida? Agradeça. E é tão bom, irmãos, entender exatamente o agir de Deus em nossas vidas, entendendo que Ele tem o controle de tudo e que a ansiedade só vai impedir o seu agir e mudar o foco. Ao invés da gente confiar em Deus, como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dali, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que coisa boa a gente aprender a confiar no Senhor. E aí destaquei pelo menos 5 lições de um coração que aprendeu a descansar. De um coração que aprendeu a confiar. Um coração que reconhece que nada está ao seu alcance. Descobre, só assim, descobre que a ansiedade e a alegria não podem andar juntas. Quem vive ansioso não é alegre. Quem vive ansioso não pode desfrutar da alegria. Quem vive ansioso vive preocupado, inquieto com o que está por vir. Um coração que confia, que reconhece a sua incapacidade. Eu não sou capaz. O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer diante disso? Ainda que pareça ser simples. Nada pode preceder de uma oração. Nada. Nada. Quando a gente reconhece, a gente entrega. Terceira lição. Declara a sua dependência. Eu sou dependente do Senhor. Senhor, eu não sou nada. Eu sei que no mundo que a gente vive, nós ensinamos os nossos filhos a serem independentes. A aprender a tomar banho sozinho, aprender a se vestir, aprender a pintar o cabelo, almoçar, fazer o seu almoço sozinho. Mas na nossa relação com o nosso Deus, nós precisamos sempre nos reconhecer
dependentes. Independente do tempo de vivência, de maturidade, somos eternamente dependentes do Senhor. A quinta lição que eu aprendo dentro de um coração que aprende a confiar em Deus e não vive e não experimenta da ansiedade, ele exercita a gratidão apesar de. A gratidão é algo natural. Obrigado, Senhor. Mas obrigado por quê? Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não entendi. Obrigado porque eu continuo confiando. Obrigado porque, apesar de não saber para onde o Senhor está me levando, eu estou confiando. Sabe, irmãos, a alegria não pode ser fruto de algo resolvido. Mas a alegria pode ser fruto de algo em desenvolvimento, em solução, em resolução. É exatamente isso que Deus espera de nós. Porque quando a gente descansa, espera, confia, Ele está agindo, Ele está trabalhando. Muitas vezes Deus está construindo o alicerce e a gente não vê. Mas isso não se resolve. Mas isso não tem solução. E Deus está lá construindo o alicerce para aquilo que Ele tem para nós. É tão bom poder descansar. É fácil? Não. É difícil. E por último, exatamente esse verbo. Descansa em meio às mais terríveis tempestades, pois confia no Deus a quem serve. Nós não somos crianças, irmãos. Essa vivência com Deus tem nos deixado cada vez mais maduros em entender que o nosso Deus, como diz Paulo aos Efésios 3, fará infinitamente mais do que pedimos e pensamos. A ansiedade atrapalha, a ansiedade impede o agir de Deus. A ansiedade não permite que Deus haja, porque quem está mandando e quem está no controle sou eu. E o apóstolo Paulo volta a dizer para nós, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é para mim. Isso é para mim também. Que realmente possamos descansar. Porque quem cuida de você, quem cuida de mim, sabe muito bem para onde está conduzindo a sua vida. Sabe muito bem o que tem reservado para você e para mim. Ele sabe muito bem o que é melhor. E Ele, como Pai, o nosso Pai, fará sempre o melhor para nós. Ainda que não entendamos, mas espera que nós agradeçamos por tudo que Ele tem feito. Obrigado, Senhor. Ainda que eu não entenda, ainda porque eu nem imagino para onde o Senhor está me conduzindo, obrigado. Porque eu confio em Ti. Que o bom Deus nos abençoe. Que esse tempo de espera seja um tempo de crescimento, de amadurecimento. Que muitas vezes, irmãos, a gente sofre de maneira antecipada e Deus já tem algo lá na frente reservado para nós. E eu preciso confessar uma coisa aos irmãos. Eu fico com vergonha de Deus. Quando a ansiedade ocupa espaço, quando o medo, quando a dúvida. E aí quando Deus resolve, eu digo, Senhor, me perdoe. Porque muitas vezes eu perdi o sono, perdi a fome, fiquei, quem sabe, ansioso e o Senhor estava agindo. Que possamos aprender a confiar nesse Deus, que é o nosso Pai. Assim como Ele não deixa as aves do céu sem alimento, Ele supre a sua despensa. Assim como Ele veste os lírios do campo, Ele também vai prover aquilo para a sua vida e para a minha vida. A única coisa que Ele quer de nós é que nós descansemos. Que Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque a cada dia tens colocado, Senhor, uma gotinha, uma semente em nossas vidas. Ó Pai, se nós fôssemos realmente observar ao pé da letra, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, tudo aquilo que o Senhor tem como garantia na sua palavra, que é imutável, que é verdade, Senhor. Nós seríamos as pessoas mais felizes desse mundo. Mas muitas vezes, Senhor, nós esquecemos, nós duvidamos, nós ficamos ansiosos por aquilo que possa acontecer. Por isso, Senhor, quero te pedir perdão pela ansiedade, quando ela ocupa o teu espaço na minha vida. Pela ansiedade, Senhor, quando ela parece ser maior do que o Senhor. Quando a ansiedade, Senhor, tem impedido o teu agir pleno em minha vida, o teu agir pleno na minha família. Obrigado, Senhor. Obrigado que cada vez mais possamos aprender a lidar com as circunstâncias. Porque sabemos, acima de tudo, se o Senhor me escolheu, se o Senhor nos escolheu, para estarmos casados com A, com B, com C, ser a mãe, seu pai, seu irmão de alguém, é porque o Senhor quer e deseja que sejamos sal, que sejamos luz, e que as nossas atitudes possam produzir
frutos nas nossas vidas e nas vidas daqueles que estão à nossa volta. Obrigado pela companhia dos meus irmãos. Que essa relação de cumplicidade, de irmandade, possa perdurar, Senhor, durante todo esse tempo. Que possamos entender que somos um corpo. E que se um sofre, todos sofrem com ele. Se um se alegra, todos se alegram com ele. Obrigado pela existência da Igreja Batista Boas Novas. Pela comunhão, podemos desfrutar com o teu povo. E essa comunhão nos torna mais fortes, confiados no Senhor. Obrigado pelo teu cuidado. Dás uma noite de paz, um sono reparador. É isso que pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.